SOS Operação Oxigênio para Manaus. O Amigos da Amazônia de hoje traz ações de grupos empresariais por todo o país que se uniram para levar oxigênio e esperança para famílias e hospitais da rede pública da cidade. E tem mais, você aí de casa sabe a diferença entre o oxigênio hospitalar e o ar que respiramos? Sabe também em que momento o tratamento com cilindros de oxigênio domiciliar é indicado aos pacientes? O Amigos da Amazônia está no ar e te conta tudinho. Afinal de contas, por que esse ar que respiramos não é suficiente para pacientes em estado mais grave da Covid-19? O professor de Química Diego Fares explica pra gente a diferença entre o ar atmosférico, que é esse que nós respiramos, e o oxigênio, que vem nos cilindros. Eu sou o professor Diego Fares, professor de Química, e hoje eu gostaria de explicar para vocês as diferenças entre o oxigênio hospitalar e o oxigênio presente no ar atmosférico, o gás que nós respiramos. O gás oxigênio é uma substância química formada por dois átomos do elemento oxigênio. Essa substância é fundamental à manutenção da vida no planeta, pois ela é responsável pelos processos celulares oxidativos. Essa substância está presente no ar numa concentração próxima de 20%. Isso significa que para cada 10 moléculas do ar, 2 representam o gás oxigênio. Para uma pessoa saudável, essa concentração de oxigênio no ar, que gira em torno de 20%, é suficiente para atender toda a sua demanda biológica. Uma pessoa que se encontra acometida por Covid-19 pode ter a atividade pulmonar prejudicada, fazendo com que essa pessoa precise receber um ar artificial, que é o ar hospitalar. Esse componente químico tem concentrações de oxigênio superiores a 20%. Agora eu vou mostrar para vocês como é feito a separação dos componentes do ar e a produção do oxigênio hospitalar. Considerando que o ar atmosférico é uma mistura de gases, na prática, essa separação é feita através de uma compressão seguida de um resfriamento. Dessa forma, a mistura que estava no estado gasoso, ela passa para o estado líquido. Você tem então uma mistura de líquidos. Como cada substância química tem uma temperatura de ebulição diferente, ou seja, uma temperatura específica que faz com que ela passe do estado líquido para o estado gasoso, o aquecimento promove a separação dos componentes do ar um a um, como ocorre, por exemplo, em uma panela com água fervendo. Se nós imaginarmos que dentro dessa panela, no estado líquido, estariam os componentes do ar, o aquecimento faz com que essas substâncias se separem uma por uma. Dessa forma, o oxigênio é separado dos demais componentes do ar, colocado dentro de um cilindro e enviado aos hospitais. E foi esse oxigênio puro, ou melhor, a falta dele nos hospitais, que levou Manaus nas últimas semanas a uma situação dramática. Tentando prestar socorro ao povo manauara, o grupo Ambev e o supermercado Baratão da Carne realizaram a doação de 650 cilindros de oxigênio. Eu tô aqui para contar para vocês que desde o início da pandemia, a gente olhou para dentro da nossa cervejaria para identificar competências técnicas do nosso time que pudessem ajudar o Brasil no combate à pandemia do Covid-19. Daí surgiu o álcool em gel, aquele álcool que foi produzido através do álcool da nossa cerveja e que foi capaz de produzir mais de 1 milhão de unidades de álcool em gel que a gente distribuiu por todo o Brasil. Quando a gente soube do que estava acontecendo aí em Manaus, a gente rapidamente mobilizou a cervejaria e a nossa cadeia de fornecedores, até achar um fornecedor que nos ajudou a fazer tudo isso acontecer, a doação de 500 cilindros de oxigênio para o governo do estado do Amazonas. O sentimento que a gente está vivendo é um sentimento compartilhado aqui na Ambev, que é muito especial, uma vez que a gente tem uma cervejaria aí em Manaus e a gente é o guardião da cultura do Guaraná aí no estado do Amazonas.
é um sentimento de orgulho, é um sentimento de ir além dos nossos rótulos, que a gente consegue compartilhar entre os 30 mil funcionários da Ambev espalhados pelo Brasil. Já a rede de supermercado Baratão da Carne foi responsável pela doação de 150 cilindros de oxigênio para as famílias manauaras com doenças respiratórias, especialmente os afetados pela Covid-19. Toda essa situação nos comoveu muito e a diretoria do Baratão da Carne decidiu agir rapidamente para salvar essas vidas e retribuir um pouco do que a população de Manaus faz por nós. A triagem para a distribuição foi através dos influenciadores manauaras, Rafael e Vita, que possuem uma lista de pessoas que entram em contato através das redes sociais. Além da triagem, para saber a necessidade, também se encarregam da entrega e do acompanhamento dessas pessoas. A entrega é feita principalmente para os pacientes que estão se tratando em casa ou que já fazem uso do oxigênio, mas não conseguem comprar ou ter acesso. Parceira do Baratão da Carne nesta ação do bem, a distribuidora Lopes deu todo o apoio logístico dentro de Manaus para a entrega dos cilindros na casa de cada família. Uma delas foi a família da Cíntia. Eu e minha família, nós vencemos o Covid. Eu e meu esposo, primeiros, fomos acometidos, por essa doença cruel e passamos momentos muito difíceis. E nós temos um filho especial, uma criança de 10 anos, o Davi, e meu filho já venceu 2 H1N1 e ele usa traqueostomia, se alimenta por sonda. E no 7º dia que nós estávamos doentes, nós percebemos que ele também tinha sido infectado. E aí veio a maior luta da nossa vida, porque nós passamos a lutar não só pela nossa vida, mas pela vida do meu filho também. E foi quando nós começamos, a precisar de oxigênio, comprando, recebendo ajuda de amigos, doações. E para a glória de Deus, foi quando também veio, essa empresa abençoada, maravilhosa, que eu sou muito grata, que foi o Baratão da Carne, que doou oxigênio para o meu filho. Tive 2 doações de oxigênio para o meu filho de 10 metros cúbicos. Nós desejamos a pronta recuperação de toda a tua família, Cíntia. Na verdade, desejamos a recuperação em todos os lares, pelo Brasil e pelo mundo. Grupo Ambev Baratão da Carne, que atitude mais humana de vocês. Os cilindros, além de levarem oxigênio para as pessoas que precisam, representam também um sopro de esperança para dias melhores aqui na nossa cidade. Amigos da Amazônia vai para um breve intervalo e no próximo bloco vamos conhecer outras ações de solidariedade em prol aqui do povo amazonense. O programa Amigos da Amazônia está de volta e a gente continua te trazendo bons exemplos de apoio e solidariedade ao povo aqui do Norte. E uma outra iniciativa que vem dando um show de solidariedade e amor ao próximo é o Time do Bem, criada por um pequeno grupo de empresários aqui da capital e que agora pode contar com o reforço de todos os shopping centers aqui da cidade. Olá, meu nome é Júlia Regina Gabriel e eu vim falar aqui como representante do Time do Bem. O Time do Bem é um grupo que foi criado agora nessa emergência do oxigênio em Manaus e nos interiores do Amazonas e foi criado por amigos com o objetivo de ajudar o máximo possível que a gente pudesse. Inicialmente a gente começou com um foco em doação de lanches nos hospitais e também SPAs, UBS. E atualmente a gente ainda faz isso, mas o nosso foco agora passou a ser em adquirir e conseguir doações de materiais hospitalares, equipamentos médicos que estão faltando nas unidades, não só em Manaus, mas também no interior. Atualmente a gente já recebeu doação de milhares de EPIs, sendo que parte dessa doação
foi principalmente da Associação de Shoppings aqui de Manaus, então assim, todos os shoppings estão participando, Manauara, Ponta Negra, Sumaúma, Via Norte, enfim, todos os shoppings estão participando, e já doaram pra gente milhares de EPIs. E estão começando agora também a adquirir outros materiais hospitalares para doação. A gente já chegou em vários municípios, então a gente já chegou em Anori, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Iranduba, Itacoatiara e outros. A ideia é que a gente consiga cada vez mais chegar em mais municípios, chegar em mais unidades hospitalares. Já foram adquiridas mais de 100 BIPAPs e mais de 200 marcas de VMI, além de oxímetros e manômetros e outras coisas. Então, enfim, esse é o nosso projeto. A gente está no Instagram como Time do Bem _AM. E quem quiser participar pode ajudar a gente doando para os Pix que a gente tem lá e também para nossa página no ingresso.com. É isto. Muito obrigada a todos que estão participando desse movimento. E um dos participantes do movimento é o Manauara Shopping. A representante do centro comercial explica como os shoppings da região vêm contribuindo com as ações diretas do Time do Bem. Cada um dos shoppings está fazendo o máximo possível com doações próprias. São alimentos, material hospitalar, EPIs, material de higiene. Todas essas doações estão indo de forma coletiva para o Time do Bem fazer chegar a quem realmente precisa. Além disso, alguns shoppings estão funcionando como ponto de coleta, para facilitar para aquelas pessoas que queiram fazer também suas doações. Já o gerente de marketing do Amazonas Shopping afirma que a união ao Time do Bem vai continuar, enquanto a situação não se normalizar no estado. Não tem um prazo de validade da campanha, a gente quer ajudar enquanto houver pedido de ajuda. Então, por enquanto, quem quiser doar, inclusive, pode comparecer a um dos postos de coleta, juntamente com o Time do Bem, e a gente vai doar até quando as pessoas precisarem. Em parceria com o SOS Amazonas, o Amazonas Shopping realizou também a doação de 58 cilindros de oxigênio para 6 municípios do estado. André fala sobre a sensação em poder ter contribuído para, quem sabe, ter salvado 58 vidas. Poxa, uma sensação super boa de poder ajudar o mínimo que seja, né? Então, a gente espera que isso acabe o mais rápido possível e a gente está super feliz em poder ajudar. Até agora foram Maués, Altazes, Presidente Figueiredo, Careiro, Rio Preto da Eva e Manicoré. A gente ainda tem 10 em estoque que vai ser distribuído ainda. E reforçando que nesse momento o importante é poder salvar o maior número possível de vidas, as empresas da Zona Franca de Manaus formaram a Ação Social Integrada do Polo Industrial de Manaus, que visa coordenar a doação de equipamentos de proteção individual, os EPIs, para os hospitais e cestas básicas para a população vulnerável. A empresa Visteon é uma das que já fizeram sua parte nessa causa. Olá pessoal, todo mundo sabe do momento que a gente está passando, um momento de extrema necessidade, de calamidade, a qual a nossa sociedade jamais conviveu, jamais viveu, jamais presenciamos, né? Estamos convivendo com a morte diariamente, então é muito importante que a gente se ajude, que a gente colabore com o próximo. A minha solidariedade para todos aqueles que estão na linha de frente, combatendo o coronavírus nesse momento, e o nosso mais profundo carinho para todas as pessoas que estão enfrentando esse momento também. Visto Amazonas e Cian, Centro da Indústria, fazendo a sua parte nesse momento tão difícil para a nossa sociedade e nosso povo. É importante que a gente faça a nossa parte, pessoal. Tá bom? Peço a ajuda de todos, peço a colaboração para que a gente saia dessa situação melhor do que nós entramos, tá bom? Obrigado, pessoal. Projeto Time do Bem, Amazonas Shopping, Manauara e Ação Social Integrada do Polo Industrial de Manaus. Em nome de todos os cidadãos do Norte, meu muitíssimo obrigada. Num momento tão delicado, onde o Estado se mostrou omisso, vocês se uniram para salvar vidas. E o Norte se lembra. O Amigos da Amazônia vai para um breve intervalo e no próximo bloco a gente entrevista o Dr. Max Rodrigues. Ele vai explicar como a oxigenoterapia domiciliar pode ajudar na batalha contra o coronavírus. Não sai daí, a gente volta já já.
O Amigos da Amazônia está de volta e a gente tem a presença virtual, claro, do médico Maxi Rodrigues, ele que atua na linha de frente do combate ao coronavírus desde o início da pandemia, gente. Ele não começou apenas há 1 ou 2 dias antes da vacinação, não. Dr. Maxi, muito obrigada pela sua participação, por disponibilizar o tempo para falar com a gente. E para começar, explica o que é a oxigenoterapia domiciliar. Algumas doenças crônicas, tanto cardíacas como pulmonares, que fazem com que a saturação de oxigênio diminua, ou seja, a concentração de oxigênio que as hemácias levam no sangue sejam menores, elas requerem que o paciente faça o uso de oxigênio continuamente. Para que esse paciente não faça uma internação hospitalar prolongada, há uma modalidade terapêutica que oferece o oxigênio no próprio domicílio, chamada de oxigenoterapia domiciliar. E Dr. Maxi, se tratando de pacientes de Covid-19, quando e por quem que ela pode ser indicada? Vimos que esse uso do oxigênio no próprio domicílio, ele é para doenças crônicas. A Covid-19 é uma doença aguda que pode evoluir para a síndrome respiratória aguda grave. E essa síndrome, ela tem uma saturação de oxigênio no sangue menor que 94%. E isso já requer uma avaliação médica como uma provável internação hospitalar. Porém, com o caos que estamos vivendo, a falta de leitos e a diminuição da oferta do tratamento no próprio hospital, algumas pessoas estão optando por essa modalidade, em fazer o oxigênio no seu próprio domicílio. É necessário algum suporte técnico para o manuseio do cilindro de oxigênio ou qualquer familiar, parente pode ajudar o paciente? Bem, a oxigenoterapia domiciliar é relativamente simples e ela deve ser guiada sempre pela saturação. Então, o aumento ou a diminuição do fluxo de oxigênio em 1, 2, 3 litros por minuto, isso pode ser feito pelos familiares. Porém, a troca e o reabastecimento desse cilindro deve ser sempre feito com um profissional capacitado da área. Dr. Maxi, uma dúvida: quanto tempo dura um cilindro de oxigênio? Quantas horas? Quantos dias? Ou isso depende de paciente para paciente, levando em consideração a quantidade de oxigênio por minuto que foi receitado? Bem, isso também vai variar de paciente para paciente e de cilindro para cilindro. Nós temos, como foi falado, cilindros de 3 a 50 litros. Então consulte sempre o seu médico para que ele possa fazer esse cálculo e saber qual cilindro mais indicado de acordo com a oferta que você esteja necessitando para manter a sua saturação acima de 94, que você tenha uma boa segurança no seu domicílio. Doutor, e você como especialista, indica que pessoas que fazem o tratamento com oxigênio domiciliar executem tarefas simples do dia a dia ou não? O senhor indica repouso total e absoluto? Nós indicamos que o paciente com a Covid-19 que está fazendo esse oxigênio no domicílio, ele mantenha o seu repouso absoluto, porque conforme ele vai realizando algumas atividades, até mínimas, ele pode aumentar a demanda de oxigênio pelo seu corpo e entrar numa fadiga respiratória. Portanto, consulte sempre o seu médico para lhe indicar aquilo que você pode ou não pode fazer. Dr. Max, para finalizar, como que a gente sabe que o paciente já está apto para sair do cilindro de oxigênio? Mais uma vez, essa resposta ela vai requerer uma avaliação médica. No entanto, em termos gerais, aqueles pacientes que já saturam acima de 94%, quando não estão usando o oxigênio em domicílio, eles já estão aptos a saírem da oxigenoterapia domiciliar. Dr. Maxi, muitíssimo obrigada pela sua participação, por disponibilizar esse tempo para falar aqui com a gente. A gente deseja que o senhor fique bem, que tenha um bom trabalho e que logo, logo a vacina chegue aí no seu braço para a imunização ser efetivada e o senhor trabalhar com mais tranquilidade. Muito obrigada pela participação. Até mais. E do Dr. Maxi, a gente faz uma visita à distância, claro, à casa do Enéas. Ele que fez o tratamento em casa com o cilindro de oxigênio hospitalar e vai falar pra gente como foi esse tratamento.
Oi, Enéas, muito bem-vindo aqui ao Amigos da Amazônia. Que bom te ter de volta, que bom saber da tua recuperação. O Enéas, gente, ele é operador de master aqui do AmazonSat e deu um susto em toda a equipe com a notícia dessa infecção aí por coronavírus. Então, Enéas, começa contando pra gente quando foi que você recebeu esse diagnóstico aí da infecção por coronavírus, quando você pegou a doença. Olá, pessoal. Eu fui contaminado pelo coronavírus. Minha maior suspeita é de que foi no transporte público. Eu comecei a sentir sintomas, suspeitei, fui fazer o teste deu positivo e fui ao médico, ele passou medicação e eu fiquei em casa em isolamento, comecei o tratamento. Em que momento você precisou do cilindro? No início, um tratamento assim normal, mas houve uma evolução do vírus que me deixou com a respiração muito prejudicada, me sentia muito cansado, com muita falta de ar, e foi quando eu precisei de oxigênio. Foi fácil ter acesso a ele? Você ainda continua usando? Felizmente consegui oxigênio emprestado e fiquei fazendo o meu tratamento todo em casa, que foi muito importante. Eu acredito que sem o oxigênio ele salva. E ao contrário, o efeito é óbvio. Não foi fácil ter acesso, foi nesse período tanto de falta de oxigênio nos hospitais, como falta de oxigênio, como dificuldade de recarregar cilindros de oxigênio. Então eu afirmo que o oxigênio foi vital para o meu tratamento. Já finalizei o tratamento e já estou prestes a voltar à minha vida normal. Enéas, e para finalizar, como foi que você se sentiu vendo tantas pessoas vindo a óbito por falta de oxigênio nos hospitais de Manaus? Eu me sentia... Eu estava acompanhando nos jornais, nos meios de comunicação, a situação dos hospitais, das pessoas precisando e que infelizmente não conseguiram. E eu quero afirmar, o oxigênio é fundamental no tratamento da Covid. Sem dúvida, meu querido, seja muito bem-vindo de volta aqui com a gente do AmazonSat. Tá todo mundo muito feliz com a tua recuperação, viu? E o programa Amigos da Amazônia fica por aqui, desejando dias melhores para a nossa cidade, melhoras para os pacientes e muita força para os familiares e amigos de quem enfrenta ou de quem perdeu a batalha para a Covid-19. Que venha a cura, que venha a vacina e que ela chegue primeiro aos grupos prioritários. Semana que vem tem mais Amigos da Amazônia. Tchau, tchau!